Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve. Vamos fazer mais aqui com vocês, canal LF Resolve. Vamos fazer mais uma provinha recém-aplicada. Agora a prova da UFPR 2025, a primeira fase. LF vai resolver as questões objetivas de química, as questões que vão abordar alguns assuntos que são importantíssimos que podem te ajudar aí nas próximas provas, no Enem, prova da FUVEST que está para vir por aí, prova da segunda fase da UERJ. Então tem um conteúdo legal que foi abordado nessa provinha e a LF vai apresentar o conteúdo, não só a resolução, mas também os conteúdos abordados em cada questão da prova recém-aplicada da UFPR 2025, primeira fase. Então vem com a LF, vamos lá, vamos resolver. Vem comigo. Bom, galerinha, essa aqui é a primeira questão da prova da parte de química, que é a questão 19. Então, o LF vai resolver aqui com vocês cada questãozinha e nas questões a gente vai botar o assunto abordado. Então, o assunto abordado aqui é o método de separação dos componentes de uma mistura. Então, é um nomezinho bem mais extenso aí, né? Porém, esse é o nome mais correto para o assunto. Então, ele diz assim, vamos lá. As restrições da produção do período pandêmico e da alta demanda com o avanço da produção de carros elétricos impulsionaram os preços internacionais do cobre. Uma vez que os minerais que possuem baixos teores desse metal, a produção do cobre é realizada a partir de uma série de etapas de enriquecimento. Então, os minerais têm uma baixa porcentagem de cobre. Então, eles fazem um enriquecimento, no qual a rocha do mineral é triturada, tratada em tanques de água contendo surfactante. Galera, surfactante é a mesma coisa que tensoativos. Então, são espécies que diminuem a tensão superficial da água. Então, a tensão superficial dos líquidos, no caso a água, e ao diminuir a tensão superficial dos líquidos e, em seguida, essa mistura é submetida à aeração, isso provoca a formação de bolhas. E essas bolhas vão fazer o seguinte, elas vão se aderir ao material sedimentado, outrora sedimentado, material que é sólido e vai levar esse material sólido para cima. Então esse material ele vai ir para a parte acima do tanque aqui de aeração. Então o que acontece? Ele diz aqui, a espuma gerada carrega as partículas contendo cobre para a superfície. Então ele vem para a superfície, formando uma pasta com maior teor desse metal. Qual o método de separação é descrito nesse processo de enriquecimento do metal? Ou seja, ir para a superfície. Galera, existem aqui três na verdade processos, que as bancas gostam que vocês confundam. Primeiro, flotação versus decantação. São processos contrários. A decantação, galera, é quando você espera o material mais denso e ele vai para o fundo. Então, ele vai para o fundo do recipiente. Já a flotação vai para cima, vai para a parte superior. Então, para a parte superior do recipiente. Essa flotação ela pode ser forçada ou ela pode ser espontânea, quando eu tenho um material menos denso do que os materiais que fazem parte da mistura. Então ele flota, vai para cima. E ele pode ser forçado, uma flotação forçada, como é esse caso aqui. Nesse caso, ele coloca um agente de superfície, e esse agente de superfície, né, o surfactante ou tensoativo, que pode ser um sabão, detergente, são espécies dessa natureza, que são espécies também conhecidas como anfifílicas. Anfi de dualidade, filia de afinidade. As espécies anfifílicas, elas têm interação, elas interagem bem com o que é polar e também com o que é apolar. Lembrando que esses dois aqui não interagem entre si. Então, as espécies anfifílicas conseguem fazer essa interação. Bom, eles gostam de fazer você confundir esses dois. Então, a gente sabe que flotar é ir para cima e decantar é ir para baixo. A decantação também ela pode ser forçada. E ela pode ser forçada utilizando um agente aglutinante. E aí ela também é conhecida, né? Essa ação é conhecida como aglutinação ou
floculação. Algumas bancas gostam de colocar floculação junto com flotação. O nome só é parecido. Então, a floculação ou aglutinação é a adição de um agente aglutinante. O mais utilizado é o precursor sulfato de alumínio, que na presença de meio básico vai gerar o agente aglutinante, que é o hidróxido de alumínio. Eu estou colocando aqui a reação mais, né, só para mostrar, não vou equilibrar não, tá bom, gente? Então, esse cara aqui que é o agente floculante na solução, ou aglutinante. O que ele faz? Ele pega as partículas finamente divididas e aglutina essas partículas, formando uma partícula maior que decanta. Então, a flotação e a decantação são processos que podem ocorrer de forma espontânea, que eles podem ocorrer de forma forçada. Então, são processos que a orientação do fluxo, né, do material é diferente. Então, um vai para o fundo, decantação, e o outro vai para a superfície, que é a flotação, que é o nosso gabarito aqui da prova, é a questão da questão 19, é a letra B. Bom, vamos agora para a segunda questão da prova, que é a questão 20, que envolve radioatividade. O LF já até deixou aqui para você. Então, essa questão diz o seguinte: recentemente, pesquisadores publicaram resultados sobre compostos de promécio, um dos elementos mais raros da tabela periódica. Estima-se que menos de 1 kg da substância pode ser encontrado naturalmente na crosta terrestre. A sua existência foi comprovada apenas em 1945 por meio da análise dos subprodutos da fissão, que é a quebra, tá, gente, do urânio. O promécio é produzido por bombardeamento do neodímio. Bombardear é quando você coloca a partícula radioativa ou a radiação no reagente em contato com o átomo, e esse átomo vai reagir, ele vai ser bombardeado, tá? Quando há um decaimento, a partícula está no produto. Então, são nomenclaturas importantes para a gente avaliar. Bom, por uma partícula A, essa partícula A aqui que ele não diz quem é, formando o neodímio 147, que por sua vez decai, aí o decaimento, olha aqui a partícula beta, ela está no produto, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui o que a gente tem para fazer na questão. Bom, considerando as informações apresentadas, as espécies indicadas por A no esquema corresponde a qual dessas partículas aqui? Vamos analisar fazendo a lei de Soddy-Fajans, que é o somatório das massas antes e depois do decaimento ou do bombardeamento. Nesse caso aqui foi o bombardeamento. Então nós temos aqui, para o átomo de neodímio, 146 de massa. Vai ter que ter a massa da partícula A igual a 147. Ou seja, essa partícula A tem massa igual a 1. Então, a massa da partícula A, né, o número de massa da partícula A, então o nome correto, o número de massa da partícula A, vai ser igual a 1, porque nós estamos falando de átomos. Átomos a gente fala número de massa. Massa atômica a gente usa para elemento químico. Então, o número de massa dessa partícula é igual a 1. Agora, vamos ver o número atômico dessa partícula. Ó, tinha 60 antes, mais o número atômico do átomo da partícula A vai ser igual a 60. Então, essa partícula ela não tem carga. O número atômico dela é 0. Então, essa partícula ela tem 1 de massa e 0 de carga. Então, essa partícula que tem essa representação é o nêutron. Então, a gente vai procurar aqui, ó, letra E. O nêutron é a partícula de interesse. O próton, como é a representação do próton? O próton é 1 e 1. O elétron é igual à partícula beta, é igualzinho o elétron, número de massa 0 e carga 1. Fóton gama é só radiação, não tem nada. E partícula alfa é a mais conhecida, ela é semelhante ao núcleo de hélio. É o núcleo do átomo de hélio. Beleza? Então tá aí todas as partículas que estão citadas na questão. A gente opta, obviamente, pelo nêutron. Beleza, galerinha? Agora vamos para a questão 21. Aqui a questão 21. A questão 21 aborda distribuição eletrônica. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre distribuição eletrônica e eletrônica de íon, que é
um pouquinho diferente, né? No caso aqui é um íon cátion. Vamos analisar a questão. Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado corônium, por causa da origem de sua descoberta. Apenas no início do século XX, evidências mostraram que esse elemento não existia, e a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon ferro altamente ionizado, ferro 13. Então, ferro 13+, perdendo o quê? Perdendo 13 elétrons. O ferro 13+, ele acabou de perder 13 elétrons. É fora do nosso, né, da nossa realidade em termos de análise, estudos da situação, né, que a gente se encontra. Então, é uma coisa que foge um pouco da nossa realidade. Então, ele diz assim, considerando os valores de neônio, que é um gás nobre, argônio, criptônio, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizado galera, vamos pensar aqui, se ele perdeu 13, significa o quê? Que ele perdeu 13 elétrons, a gente já colocou aqui. Esse cara é um cátion, é um íon, cátion, é um íon positivo, então ele perdeu 13 elétrons, ele tem 13 prótons a mais do que a quantidade de elétrons que ele tinha. Quando ele era ferro, átomo, ele tinha 26 elétrons, então ele perdeu 13. Pessoal, se ele já perdeu 13, não tem como eu montar a configuração dele eletrônica com criptônio, muito menos com argônio. Quer dizer, muito menos com criptônio do que com argônio, mas não dá. Uma vez que o argônio tem 18 elétrons, só o argônio já tem 18 elétrons. Se eu colocasse mais essa configuração, passaria a quantidade de elétrons desse íon, que dá 13. Então não há possibilidade de usarmos esses dois, há a possibilidade de usarmos o neônio. Mas como eu falei para vocês, ele fica com quantos elétrons? Se ele perdeu 13 e ele tinha 26 antes, ele tem 13 elétrons. Então 13 elétrons eu só vou encontrar onde? Quando eu tenho o neônio que tem 10, mais 2 e mais 1, 13 elétrons. Está aqui, é letra A. Mas galera, olha só, muito cuidado, tá? Para a gente fazer de uma maneira correta a configuração eletrônica de um íon, a gente primeiro tem que configurar o átomo, fazer a distribuição eletrônica do átomo e depois ir tirando elétrons das camadas mais externas. Lembrando que a distribuição eletrônica ela se dá pela ordem de energia dos subníveis, não pela ordem de distância do núcleo. Muito cuidado com isso. Para vocês entenderem o que eu estou falando, é o seguinte, vamos fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, aqui, do íon ferro 2+. Se fosse o íon ferro 2+, como é que a gente faria? Nesse caso aqui, a gente conseguiu resolver sem fazer distribuição eletrônica. Mas se fosse o íon ferro 2+, o que você deveria fazer? Primeiro, fazer a distribuição eletrônica do ferro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a ordem de energia, lembrando que não é a ordem de distância. E você vai perceber que esse cara aqui é o representante da camada de valência. Então, ele está representando a camada de valência. Então, eu tenho que tirar elétrons primeiro desse subnível aqui. Então, se eu quero o íon 2+, ferro 2+, ele precisa perder 2 elétrons. E eu vou tirar esses 2 elétrons justamente daqui. Então, a distribuição eletrônica agora vai ficar o quê? É só eu tirar esse subnível aqui. Essa é a distribuição eletrônica do ferro 2. O que você não poderia fazer? Você não poderia tirar de 26, 24 e distribuir os 24. Porque no final a sua distribuição seria 4s2, 3d4. Seria diferente dessa que nós encontramos aqui. Então, muito cuidado com isso. Nesse caso do problema, foi tranquilo, tá? Não precisamos fazer dessa forma. Beleza? Então, vai uma dica aí do LF para você. Lembrando que a gente só não resolve as questões. A gente também fala um pouquinho sobre o conteúdo abordado em cada uma delas. Bom, vamos agora para a questão que envolve estequiometria. Estequiometria. Beleza, galera? Parece ser uma estequiometria complicada, mas no final não vai ser. Acompanhe o LF aqui que vocês vão entender. Bom, um dos pigmentos sintéticos mais antigos encontrados em paredes de tumbas e templos egípcios é o azul egípcio de fórmula CaCu Si4O10. É o silicato
de cobre e cálcio. O azul egípcio é produzido pela mistura e também conhecido como cérculo. Os romanos chamavam ele de cérculo. Até anotei aqui, ó. Bom, é produzido pela mistura de moagem e aquecimento de um minério de cobre, que é esse carbonato básico de cobre, areia, que esse é óxido de silício, né? E calcário, que é o carbonato de cálcio, conforme é apresentado na equação. Então aqui nós temos a equação, já está balanceada, tá bom? A equação está balanceada aqui direitinho. Se a gente olhar o número de oxigênios, 2 com 3, 5, com 16 dá 33, né? Que é 5, perdão, 5, com 16 dá 21, 21 vezes, com 2, 6 aqui, 27, então a gente tem 27 de um lado, oxigênios, então aqui já tem 20, com 3, 26 aqui, com esse 2, 3 vezes 2, 26, com mais um da água, também 27. Então, tá na dúvida se está equilibrado? Vá no oxigênio, tá bom? Então, equilibramos aqui. LF deu uma titubeada aqui nesse 16 mais, né? Esse 6 mais 16, mas enfim, tá tudo certinho. Show? Então, vamos lá, galera. Então, a equação está equilibrada. Beleza. Primeiro e segundo passo de resolver este problema de estequiometria já foi cumprido. Então, sempre você vai, primeiro, montar a equação, equilibrar a equação. Depois, você vai tirar os coeficientes, a relação estequiométrica entre as espécies citadas no texto. Então, eu citei um reagente que era um produto, ou eu citei um produto que era um reagente, então extrai a relação estequiométrica entre eles. Mas olha só essa questão, ele diz assim, ó, em um experimento foram misturados 221 gramas do carbonato básico de cobre, 600 gramas do óxido de silício e 1.000 gramas de carbonato de cálcio. Então, ele deu a quantidade dos 3 reagentes. E vai pedir aqui para você o seguinte, ó, considerando as informações fornecidas e que a massa molar do... Aí ele deu a massa molar do carbonato básico de cobre, 221, do óxido de silício, 60, e do carbonato de cálcio, que é 100, e do azul egípcio, que é 376, qual será a massa de pigmento egípcio obtida? Ou seja, ele quer a massa do produto. Galera, quando o problema te dá a quantidade de 2 ou mais reagentes no problema, você vai ter alguém em excesso. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, para relacionar com o produto, tem que ser o reagente que não está em excesso, ou seja, o reagente limitante. Galera, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, eu tenho, no caso aqui, 3 reagentes. Eu tenho que ter pelo menos um como sendo reagente limitante. Então, como é que a gente vai fazer essa análise? Ó, essa análise é a seguinte. Como eu tenho uma relação em mols, eu vou pegar aqui a relação em mols dos reagentes na reação. Então, eu tenho lá. A reação que eu tenho é o seguinte, ó. Eu vou chamar esse aqui de reagente 1, esse de reagente 2, esse de reagente 3. Então, o reagente 1, nós temos na reação 1 mol. Do reagente 2, nós temos 8 mols. E do reagente 3, nós temos 2 mol. Beleza? Essa é a relação que nós temos da reação. Agora, o que nós temos quando a gente adiciona as massas? Então, eu vou fazer o seguinte. Cada massa dessa, eu vou calcular o número de mols correspondente. Então, do reagente 1, qual é a massa que eu tenho? É 221 gramas. Vai ser de 221 gramas, né? 221 gramas corresponde a quantos mols? Olha o que ele deu aqui pra gente. Ele deu a massa molar dele, que é 221. Logo, isso corresponde a 1 mol. Agora, a massa do segundo reagente foi de quanto? A massa do segundo reagente foi de 600 gramas. Olha para cá, ó, 600 gramas. Bom, olha para cá, quanto que é a massa molar do segundo reagente, que é o óxido de silício? 60. Ou seja, ele está colocando 10 vezes mais. Ou seja, mais uma vez, ou seja, 10 mols. Então, galera, agora olha só, quanto que ele está colocando de carbonato, que é o nosso terceiro reagente? A massa de carbonato que ele está colocando é de 1.000 gramas. Vai ser de 1.000 gramas. Então, vai ser, o que eu vou botar aqui? 10 mol de novo. Uma vez que eu tenho a massa molar do carbonato,
igual a 100 gramas por mol. Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? O que eu percebo? Que esse cara aqui está acima da relação estequiométrica da reação. Esse aqui também está acima da relação estequiométrica da relação. Porque nos dois casos eu estou colocando 10 mols. Aqui eu colocaria 8 para entrar na relação estequiométrica e aqui eu colocaria 2 mols. Bom, o único que está na relação correta é o meu amigo carbonato básico de cobre. Então eu vou usar ele para fazer a relação estequiométrica com o silicato de cobre e cálcio. Então agora eu vou realizar a relação estequiométrica. Vai ter 1 mol do meu amigo carbonato básico de cobre, que vai estar relacionado com 2 mols do meu outro amigo, que é o azul egípcio, que é o silicato aqui é esse 4, né? O silicato, vai falar o siliquatro, né? Tô botando aqui o número 4. O silicato de cobre e cálcio. Bom, gente, então olha só. Aqui a gente colocou 1 mol, logo a gente vai formar 2 mols. Então, para eu achar a massa desse cidadão aqui, basta eu multiplicar esses 2 mols por quanto? Pela sua respectiva massa molar, que é de 376. Então, a massa do azul egípcio vai ser igual a 752 gramas. Bastou só pegar a relação. Uma vez que eu coloquei 1 mol dele, eu coloquei a mesma relação que tem na reação. Então, eu vou trabalhar com 2 mol dele. 1 mol dele tem 376, 2 mol dele vai ter o dobro, que vai ser 752. Então, beleza, galera? Uma questão que poderia ser complicada, mas ele deu valores que ajudou na resolução. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a gente vai falar de hibridização de carbono e ângulo de ligação na hibridização. Ângulo. E ângulo da hibridização. Vamos lá. Então, em química orgânica, o conceito de hibridização ou hibridação de orbitais atômicos é amplamente utilizado em função dos ângulos de ligação dos compostos de carbono. Então, na figura a seguir está uma representação espacial do diclorometano, que assume uma geometria tetragonal, hibridização sp3, ao redor do átomo central, o carbono. Então, considerando que as informações apresentadas, qual é o valor do ângulo que para a molécula do diclorometano entre as ligações H, C e H, né, que é mais se aproxima do observado experimentalmente. Então, esse ângulo de ligação aqui é um ângulo de ligação para a hibridização sp3. Vamos lembrar aqui que o carbono ele pode fazer essas hibridizações aqui. Então, cada hibridização vai mudar a geometria e, obviamente, vai mudar o ângulo. Quando o carbono faz hibridização sp3, ele tem as 4 ligações simples. Essas ligações são chamadas de ligações sigma. Então, ele faz 4 ligações sigma. Bom, cada ligação sigma, né, vai corresponder aqui a um tracinho desse. E aí, quando ele faz uma hibridização sp2, significa o quê? Que um orbital P desse aqui, o que é o sp3? É um orbital S hibridizado com 3 orbitais Pzinhos. Lembra que a gente fazia a representação de caixa? É o Px, Py e Pz, são os orbitais no eixo tridimensional. Então, quando o carbono mistura esses 4 orbitais aqui, na mistura desses 4 orbitais, ele tem a hibridização sp3. Quando ele usa um dos orbitais para fazer a ligação que a gente chama de ligação π, ele deixa de fazer todas as ligações sigma, ele passa a fazer 3 ligações sigma e ele faz uma ligação π. Ligação sigma é ligação no eixo, ligação π é no plano. Por isso que a ligação π é sempre um pouquinho mais fraca do que a sigma. Tá? Em uma reação orgânica, a ligação π sempre é a primeira a quebrar. Então, como ele faz isso? Ele precisa de um orbital P puro. Então, cada ligação π requer, vou botar aqui, ó, exige, vamos melhorar,
exige um orbital P não hibridizado. Logo, a hibridização cai para sp2. Quando a gente vê um carbono sp, ele tem duas ligações sigma e duas ligações pi, ou seja, dois orbitais p não vão hibridizar. Então, por isso que cai de sp3 para sp. Então, isso é interessante porque o ângulo das ligações vão mudando. Então, vamos lembrar aqui, isso aqui é um carbono sp3. O problema já deu para a gente. Se fosse um carbono sp2, como é que ele apareceria? Ele apareceria com uma dupla, e assim. E a geometria seria trigonal. E o ângulo de ligação seria algo em torno de 120 graus. Se ele fosse um carbono sp, que ele pode acontecer de duas formas, duas duplas, ou uma tripla, e a gente vê que na tripla duas são π e uma é sigma, né? Duas são π e uma sigma, aqui cada dupla uma é π. Então ele vai mudar a geometria, que passa a ser linear, e o ângulo de ligação, que passa a ser 180 graus. Beleza? O ângulo de ligação aqui é algo próximo de 109 graus e 28 minutos. Então, quando a gente for marcar a opção, a gente vai marcar a opção da letra C. Vamos botar aqui, ó, letra C, 110. Porque ele quer algo observado experimentalmente que mais se aproxima. Então, o valor é 109 graus. Então, o carbono sp3, ele vai fazer um ângulo, ele realiza um ângulo de 109 graus. Tanto é, galera, que esse camarada aqui, ó, o ciclopropano, ele tem todos os carbonos sp3, mas o ângulo de ligação está em 60 graus. Por isso que esse cara aqui, ele é bem reativo, tá? Isso é o que a gente chama de tensão do ciclo, por causa do ângulo de ligação sempre distante do ângulo de ligação para carbono sp3. Beleza? Então a gente deu uma estendida aí na resolução para que você tenha um pouco mais de conteúdo na questão. Show de bola? Então marcamos letra C. Vamos agora para a questão 24. A questão 24 aborda o quê? Ligação química. Ligação química, o assunto ligação química. Bom, vamos lá. O que ele fala aqui na questão? O ciclamato de sódio é um composto de fórmula molecular N, e aí ele tem esse C6H11. Galera, C6H11, ele é derivado do C6H12. Então, desconfie que isso aqui é um anel aromático. Não vai fazer muita diferença para a gente na questão, porque o que importa para a gente aqui é justamente esse grupamento aqui, ó, SO3, beleza? Esse grupamento aqui, ó, SO3, tá? Esse grupamento que é o grupamento importante que eu vou explicar para vocês. Empregado como adoçante artificial para substituir o açúcar. Sua produção é realizada pela reação de neutralização do ácido ciclâmico. Ó, o ácido ciclâmico, ele tem esse grupo aqui, ó, SO3H, que é o grupo sulfônico. Então, esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ionizável. Então, quando isso reage com uma base, então isso aqui vai reagir com um hidróxido, tá? Quem vai se combinar a ele vai ser o Na+. Isso aqui vai sair uma molécula de água. Então, essa ligação aqui, ó, com esse íon e esse outro íon, é uma ligação iônica. Uma vez que a ligação é feita pelo oxigênio, um dos oxigênios aqui desse grupamento sulfônico. E é o íon sódio que vai ligar a ele, um íon de baixa, né, energia de ionização, sódio, baixa energia de ionização, perde elétron com muita facilidade, tem baixa eletronegatividade, e aí a ligação vai ser a ligação iônica. A gente está falando de um elemento muito eletronegativo, de 3,5, que é o oxigênio, e de sódio, que é 0,9 aproximadamente. Então isso aqui supera em muito 1,7, que é nosso parâmetro para saber classificar a ligação como sendo iônica ou covalente. Logo a gente vai marcar aqui, ó, letra B. Beleza, galera? Show de bola! Vamos lá, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, aqui envolve termoquímica. Termoquímica. E mais especificamente, lei de Hess. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve problemas envolvendo lei de Hess. Na busca por combustíveis menos danosos ao meio ambiente, a amônia tem sido considerada uma possível alternativa.
Sua combustão no motor não libera gás carbônico para a atmosfera e produz bastante calor, como mostra a reação 1. Então a gente tem aqui a reação 1 com o seu ΔH e liberando energia, ele é positivo, ele é negativo. Bom, e aí, entretanto, a adoção da amônia encontra vários obstáculos técnicos, como o fato de sua combustão também produzir óxido de nitrogênio altamente tóxicos. A produção do óxido de nitrogênio mais simples, o NO, é mostrado na reação 2. Então tem aqui a amônia queimando, já numa estequiometria diferente, com oxigênio, e aí formando NO ao invés de formar o gás inerte N2. Por outro lado, o óxido de nitrogênio é produzido por qualquer motor de combustão interna a partir de nitrogênio atmosférico, como mostra a reação 3. Utilizando os dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação de entalpia da reação 3. Então, galera, isso aqui é um problema típico de lei de Hess. Ele dá dois caminhos e você, nesses dois caminhos, consegue descobrir a energia de um outro caminho. Porque o que diz a lei de Hess? A lei de Hess, ele não me importa, né? Ele diz que não importa o caminho que você percorre. O que importa é a situação inicial e a situação final para descobrir o quanto de energia foi envolvida no processo. Então eu posso calcular ΔH de reação com ΔH de formação, e aí eu faço ΔH de formação dos produtos menos ΔH de formação dos reagentes. Posso fazer por energia de ligação, e aí a gente vai ver o quanto de energia foi gasta para quebrar as ligações nos reagentes e quanto de energia foi produzida para formar as ligações no produto e faz, né, um contraponto entre elas. Você pega o maior valor, repete o sinal e faz a diferença. Beleza? É assim que a gente resolve. Ou por lei de Hess, como é o caso aqui. Como é que a gente resolve lei de Hess? Lei de Hess é o seguinte, você vai olhar para a equação que você quer calcular o ΔH. Você vai procurar nessa equação uma substância, tá, que tenha numa das outras exclusivamente. Olha para cá, tá vendo o N2? O N2 eu só vejo aonde? Aqui na primeira reação. Então eu vou ter que transformar esse N2 aqui num N2 parecido com esse. Como? Eu vou ter que colocar ele aonde ele está, no caso reagente, e com o coeficiente estequiométrico igual a 1. Logo, o que eu vou fazer na primeira equação? Na primeira reação, eu vou fazer duas ações. Primeiro, eu vou inverter e depois eu vou dividir por 2. Beleza? Para que eu faço isso, galera? Se eu somar essas duas equações depois de mexidas e eu achar a equação que é a equação que eu quero calcular ΔH, basta eu somar os ΔHs. Porém, tudo que eu faço numa reação, numa equação, né, isso se reverte no ΔH, porque o ΔH ele depende da quantidade, depende da reação, depende do estado físico dos componentes, então tudo que você mudar na reação muda o ΔH. Então vamos lá, vamos pegar a equação 2 e fazer as mudanças. Então nós vamos ficar com N2 mais 3 de água, então eu já inverti e estou dividindo por 2. E 2 de amônia com mais 3 meios, que na verdade vai dar 1,5, né? Então eu vou colocar assim, tá? 1,5 para facilitar a sua vida. Eu vou botar 1,5. Sabemos que não podemos colocar número com vírgula nos coeficientes estequiométricos, mas isso vai ajudar você, tá? Pode confiar em mim. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai procurar na equação quem está exclusivo na equação 2. Ó, olha quem é. O NO. Só que o NO aqui na minha equação de interesse, ele está por 2 mols e aqui está por 4. Então o que a gente vai fazer? Dividir a equação 2, a reação 2 por 2 apenas. Aqui é a reação 1. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer na reação 2. Ó. A reação 2, a gente vai apenas dividir por 2. Então, eu vou botar ela aqui embaixo para a gente ver como fica. Ó. Então, eu vou dividir por 2. Aí, eu vou ter 2 amônias. Ó, 2 amônias. 5 dividido por 2 vai dar 2,5 O2. Dando 2 de NO mais 3 de água. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas equações. Mas antes disso, a gente tem que fazer o quê? O que aconteceu com cada ΔH? Então, ΔH1, eu dividi por 2 e inverti. Então, ele vai ficar positivo. E esse valor dividido por 2 vai dar 634. E o ΔH2, o que aconteceu com ele? O ΔH2, eu apenas dividi por 2. Então, vai dar menos 452. Que é 904 dividido por 2.
Bom, agora, se eu somar as duas equações e encontrar essa equação 3, eu apenas somo os valores de ΔH respeitando os sinais. Então vamos lá, ó. 3 de H2 eu vou cortar com 3 de H2, porque eu somo como se fossem equações matemáticas. Então, cortei aqui, eliminei. A amônia, 2 amônia, 2 amônia. Olha que interessante, ó. 1,5 com 2,5 vai sobrar o quê? 1 de oxigênio. Falei que isso aqui seria importante para a gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 de O2. Sobrou 1 de O2. E aqui vai sobrar 2 de NO. Então, como podemos ver, a soma dessas duas equações deu a terceira equação. Logo, o ΔH3 vai ser ΔH1 mais ΔH2. ΔH2. E isso vai nos dar o valor igual a... Vamos fazer a continha aqui, ó. Esse menos esse, ó. 4 menos 2. 2. 3 vai pedir emprestado, né? 13 dá 8. E 6 que pedir emprestado menos 4 dá 1. E vai ficar positivo porque é o sinal do maior. Então, mais 182 kJ. Então, a gente marcaria aqui, ó, a letra A do teu nome. Beleza? Marcamos aqui letra A. Show de bola? Beleza? Vamos para a próxima questão, a questão 26. Muitas moléculas orgânicas apresentam mais de uma função orgânica em sua estrutura. Então, nós estamos falando aqui de funções orgânicas. Funções orgânicas. Além das cadeias hidrocarbônicas inerentes a elas. Quando isso acontece, diz que a molécula apresenta função mista. Considerando essas informações, qual das moléculas a seguir apresenta função mista? Bom, vamos lá. Acetato de etila é um éster. E como é um éster? Um éster ele é formado assim, ó. Uma carbonila, um oxigênio, mais uma parte contendo carbono. Isso aqui pode ser hidrogênio, tá? Aqui não, aqui precisa ser um carbono para a gente ter esse oxigênio como heteroátomo na carbonila. Então não é uma função mista, é uma função de apenas, né, um composto de apenas uma função. Acetileno. O acetileno, galera, é o etino, tá? Que é o C2H2. Então é um hidrocarboneto. Ácido cloroacético. Ácido cloroacético. O ácido acético é o nome usual para ácido etanóico. Então ele vai ter ET, 2 carbonos, CH3, C dupla O, OH, esse é o ácido etanóico, mas ele diz que ele é o cloroacético. Então, um dos hidrogênios foi substituído por um átomo de cloro. Então ele tem aqui um aleto de alquila ligado a um ácido carbônico, né? A um ácido com carbono, né? O ácido etanóico. Não é um ácido carbônico, não, ácido com carbono. Beleza? Que é o ácido carboxílico. Então aqui nós temos duas funções. Encontramos a nossa respostinha, que é a letra C. Beleza, mas anidrido acético. Anidrido acético, ele tem um anidrido, que ele é decorrente da perda de uma água entre duas moléculas de ácido carboxílico. Então não é. Cloreto de acetila. Cloreto de acetila, também conhecido como cloreto de etanoíla, é um aleto de acila. Então, aletos de acila são esses caras aqui. Isso é um grupo funcional, tá? Isso é uma função orgânica apenas. Então, nós marcamos aqui a letra C. Show de bola, galera? Então, vamos agora para a última questão. A questão um pouquinho mais difícil da prova. A partir do craqueamento do petróleo, obtém-se diversas frações que contêm mistura de hidrocarbonetos, as quais têm aplicações para diferentes finalidades, desde a produção de combustíveis até plásticos. Suponha que uma determinada fração desse processo resultou em uma mistura de hidrocarbonetos contendo apenas compostos pertencentes à classe dos alcenos. Ó, isso é importante. E todos possuem a mesma fórmula molecular. Opa, compostos que possuem a mesma fórmula molecular vão ter fórmulas estruturais diferentes. Nós estamos falando de qual assunto? Isomeria. Beleza? Vamos lá, galera. Então, a isomeria ela pode ser plana, né? Vamos lembrar, quando a gente consegue distinguir os isômeros pela fórmula estrutural plana, ou ela pode ser isomeria espacial, quando a gente precisa da orientação espacial
das moléculas para distinguir o tipo de isomeria, né? Vamos lá, vamos pensar aqui o seguinte. Considerando que a fórmula molecular indicada, C4H8. Só alceno, tá, gente? Por que só alceno? Isso é importante ele falar. Porque os alcenos, eles são isômeros dos cicloalcanos. São isômeros de cadeia. Lembrando que isomeria plana pode ser cadeia, posição, função. E aí, função ela pode ser tautomeria e posição pode ser metameria. São casos especiais. Metameria quando muda a posição do heteroátomo e tautomeria quando isômeros funcionais estão separados por um equilíbrio químico. Bom, então aqui a gente tem que desenhar as fórmulas, não tem para onde fugir. Então eu vou desenhar os dois alcanos, né, os dois alcenos, perdão, mais simples para a gente desenhar, ó, esses dois aqui. Beleza? Agora eu vou desenhar um de cadeia ramificada, ó. Beleza? Então eu desenhei esses dois aqui, tá? Esses dois aqui, que vão ser isômeros de posição entre si, e esse que vai ser isômero de cadeia entre eles, porque esses são cadeias normais e esse é cadeia ramificada. E quando eu olho a resposta, não tem 3. E agora, LF? Bom, e agora a gente tem que lembrar o seguinte. Esse camarada aqui, ele atende uma exigência... Vou melhorar aqui a dupla dele, tá, gente? Ele atende uma exigência de isomeria, de um caso de isomeria espacial, que é a isomeria geométrica. Então, a isomeria geométrica, também chamada de cis-trans, está presente nesse composto. E aqui LF representou, ó, LF representou para você o trans, tá vendo? Os grupos de menor massa estão em lados opostos. Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem que representar o cis. Então tá aqui o cis desse composto aqui, que é o buteno 2-eno, o but-2-eno. But-2-eno. Então esse aqui é o trans but-2-eno e esse é o cis but-2-eno. Então a gente encontrou aqui, ó, a letra D de jeans, a resposta. Então vejam que é uma questãozinha que tinha que pensar um pouquinho além, né, de montar as cadeias de uma forma mais, assim, direta. Então tinha que pensar no isômero espacial desse cara aqui, não podemos esquecer. Beleza, galera? Então terminamos aí a resolução da provinha recém-aplicada. Vamos voltar? Então a provinha recém-aplicada da UFPR, Universidade Federal do Paraná, a primeira fase. Então fique de olho que a LF vai resolver assim que sair a fase discursiva de todas essas provas. A LF também já fez a provinha da Unicamp, vou deixar aqui para vocês o vídeo, que também foi aplicada há pouco tempo, e várias outras provas no nosso canal. Beleza? Nosso canal LF Resolve tem várias provinhas para você ir procurando o assunto que mais te agrada e você vai estudar para todas as questões, para todas as provas, todas as questões, todos os assuntos de química. E não tem só a resolução de questões, também tem assuntos, né, teóricos e curiosidades na área de química que você pode também tirar um pouco de conteúdo. Show de bola, galera? Então vamos lá, vem com a LF, vamos resolver, esse é o nosso lema. Vem comigo!